Saúde mental nas empresas e a neurobiologia do TDAH, uma contribuição da implantação de campanhas de exercícios físicos direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira. Abril de 2026. Você já se perguntou por que, mesmo com todos os avanços tecnológicos e programas de bem-estar, a produtividade nas empresas continua sendo drenada por afastamentos relacionados à saúde mental? A resposta pode estar em um transtorno ainda subdiagnosticado no ambiente corporativo, cujas raízes neurobiológicas encontram no sedentarismo um agravante silencioso e nas campanhas de exercícios físicos uma intervenção poderosa e economicamente viável. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, frequentemente associado apenas à infância, manifesta-se de forma significativa na vida adulta, comprometendo funções executivas essenciais como planejamento, controle inibitório e autorregulação emocional, habilidades indispensáveis para o alto desempenho profissional. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica das mais recentes evidências científicas sobre a neurobiologia do TDAH, o impacto do exercício físico na modulação de neurotransmissores e a correlação direta entre campanhas institucionais de atividade física e a melhoria de indicadores de saúde mental ocupacional. Os achados apresentados oferecem subsídios concretos para gestores de pessoas, diretores de saúde corporativa e lideranças que buscam estratégias baseadas em evidências para a redução do presenteísmo, do turnover e dos custos com afastamentos. Compreender a intersecção entre a neuroquímica cerebral e as práticas corporativas permitirá a estruturação de ambientes de trabalho mais saudáveis, inclusivos e produtivos. O conhecimento aqui sistematizado pode ser o diferencial competitivo que sua organização procura para transformar a saúde mental em um ativo estratégico mensurável. Resumo: o presente artigo investiga a relação entre a saúde mental no ambiente corporativo e a neurobiologia do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, avaliando a contribuição da implantação de campanhas institucionais de exercícios físicos como estratégia de intervenção. O objetivo central consiste em analisar, com base em evidências neurocientíficas atuais, de que maneira programas estruturados de atividade física podem modular os mecanismos neurobiológicos subjacentes ao TDAH em trabalhadores adultos, promovendo a melhoria das funções executivas, da autorregulação emocional e, por conseguinte, da saúde mental ocupacional. A metodologia empregada caracteriza-se como uma pesquisa de natureza teóricos-exploratória, fundamentada em revisão narrativa crítica da literatura científica nacional e internacional, com levantamento em bases indexadas como PubMed, Cielo, Scopus, Web of Science e periódicos CAPES, abrangendo publicações predominantemente do período de 2016 a 2026, sem excluir obras clássicas essenciais à compreensão dos fundamentos neurobiológicos e psicológicos do transtorno. A análise integrativa considerou estudos sobre a neuroquímica do TDAH, com ênfase nos sistemas dopaminérgico e noradrenérgico, o papel do córtex pré-frontal e das redes de modo padrão, bem como os efeitos agudos e crônicos do exercício físico sobre a neuroplasticidade, a liberação de neurotransmissores e fatores neurotróficos, notadamente o fator neurotrófico derivado do cérebro, conhecido pela sigla BDNF, do inglês Brain Derived Neurotrophic Factor, proteína essencial para a sobrevivência e o crescimento dos neurônios. Os resultados indicam que intervenções corporativas baseadas em exercícios aeróbicos e de força produzem melhorias mensuráveis nos domínios da atenção sustentada, do controle inibitório e da regulação do estresse, reduzindo sintomas internalizantes e externalizantes frequentemente associados ao TDAH. Observou-se, ainda, que campanhas institucionais que incorporam pausas ativas, metas progressivas de atividade física e incentivos ergonômicos geram impactos positivos sobre o engajamento, o absenteísmo e os custos indiretos relacionados à perda de produtividade.
Conclui-se que a implementação de campanhas de exercícios físicos no ambiente corporativo configura uma intervenção de baixo custo relativo e alto potencial transformador, capaz de atuar sobre os circuitos neurobiológicos disfuncionais do TDAH, complementando abordagens medicamentosas e psicoterapêuticas tradicionais. Recomenda-se, para pesquisas futuras, a realização de ensaios clínicos randomizados em contextos organizacionais brasileiros, com mensuração de biomarcadores salivares e séricos, bem como a investigação de intervenções combinadas de mindfulness, práticas conhecidas como atenção plena, e exercício físico para o manejo dos sintomas do transtorno no ambiente de trabalho. Palavras-chave: saúde mental ocupacional. Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Neurobiologia. Exercício físico. Funções executivas. Produtividade laboral. Introdução. A saúde mental no ambiente corporativo consolidou-se, na última década, como um dos mais urgentes desafios da gestão contemporânea. Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, estimam que transtornos mentais como depressão e ansiedade custam à economia global aproximadamente US$ 1 trilhão anualmente em perda de produtividade, valor que reflete não apenas o absenteísmo, mas também o presenteísmo, fenômeno em que o trabalhador está fisicamente presente, porém cognitivamente desconectado de suas funções. World Health Organization, 2022. Nesse cenário, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, condição do neurodesenvolvimento caracterizada por padrões persistentes de desatenção, hiperatividade e impulsividade, emerge como um fator subdiagnosticado e subtratado na população economicamente ativa, com prevalência estimada entre 2,5% e 4,4% em adultos, Faraone et al., 2021. A condição, cuja etiologia envolve disfunções nos circuitos frontoestriatais e cerebelares, além de alterações na sinalização de dopamina e noradrenalina, compromete as funções executivas essenciais ao desempenho profissional, como o planejamento, a organização temporal e a memória de trabalho. Barkley, 2015, Arnstein, 2020. Paralelamente, o sedentarismo no ambiente laboral intensificou-se com a digitalização das atividades e a consolidação do trabalho remoto. Estudos longitudinais indicam que comportamentos sedentários prolongados correlacionam-se negativamente com a saúde cerebral global, reduzindo a expressão de fatores neurotróficos e a neurogênese hipocampal, comprometendo ainda mais indivíduos com vulnerabilidades neurobiológicas pré-existentes, como aqueles com TDAH. Erickson et al., 2019, e Stillman et al., 2020. Em contrapartida, a prática regular de exercícios físicos aeróbicos e de força tem sido associada à melhora da função executiva, ao aumento da liberação de dopamina no córtex pré-frontal e à potencialização da neuroplasticidade mediada pelo BDNF. Mata, Thompson, Gottlieb, 2021. Esses achados sugerem que intervenções corporativas estruturadas podem atuar como moduladores neurobiológicos relevantes no manejo do TDAH e na promoção da saúde mental ocupacional. O problema de pesquisa que orienta o presente estudo pode ser sintetizado na seguinte indagação: de que maneira campanhas institucionais de exercícios físicos contribuem para a modulação dos mecanismos neurobiológicos do TDAH em trabalhadores adultos e qual o impacto dessa intervenção sobre indicadores de saúde mental corporativa? O objetivo geral consiste em analisar, à luz da neurobiologia contemporânea e das evidências sobre saúde ocupacional, a contribuição das campanhas de exercícios físicos para o manejo dos sintomas do TDAH e a promoção do bem-estar psicológico no contexto empresarial. Como objetivos específicos, delineiam-se: identificar os principais circuitos neurais e neurotransmissores envolvidos na fisiopatologia do TDAH, descrever os efeitos agudos e crônicos do exercício físico sobre os sistemas dopaminérgico e noradrenérgico e sobre a neuroplasticidade cerebral, avaliar as evidências empíricas que relacionam programas institucionais de atividade física à melhoria de desfechos como atenção, autorregulação, produtividade e redução do estresse percebido, e propor diretrizes para a implementação de campanhas corporativas de exercícios fundamentadas em evidências neurocientíficas.
A justificativa teórica para esta investigação reside na escassez de estudos que integrem, de forma sistemática e crítica, três campos tradicionalmente abordados de maneira isolada: a neurobiologia do TDAH, a psicologia organizacional e a fisiologia do exercício. Embora haja vasta literatura sobre cada um desses domínios separadamente, a intersecção entre eles permanece pouco explorada, especialmente no contexto brasileiro e latino-americano. Matos et al., 2023, Polanczyk et al., 2019. Do ponto de vista prático, a relevância do trabalho se justifica pelo potencial de redução de custos organizacionais com saúde suplementar, afastamentos e rotatividade, além da possibilidade de oferecer aos gestores de pessoas um arcabouço teórico robusto para a tomada de decisão baseada em evidências. A discussão proposta ancora-se no paradigma da neurociência translacional, que busca conectar descobertas de ciências básicas a intervenções aplicáveis em contextos reais, neste caso, o ambiente corporativo. Incel, 2018. Desenvolvimento. A compreensão dos fundamentos neurobiológicos do TDAH constitui o ponto de partida indispensável para qualquer proposta de intervenção baseada em evidências. Classicamente, o transtorno tem sido associado a disfunções no córtex pré-frontal dorsolateral e orbitofrontal, regiões cruciais para a chamada função executiva, conceito que engloba habilidades como memória de trabalho, flexibilidade cognitiva e controle inibitório. Barkley, 2015. Estudos de neuroimagem estrutural e funcional, como os conduzidos por Hugman e colaboradores, 2017, no âmbito do consórcio internacional Enigma, revelaram reduções volumétricas significativas no núcleo accumbens, na amígdala, no caudado, no putamen e no hipocampo de indivíduos com TDAH em comparação com controles, além de atrasos maturacionais no córtex pré-frontal que se estendem até a terceira década de vida. Esses achados estruturais correlacionam-se com alterações funcionais nas redes de conectividade cerebral, especialmente na rede de modo padrão, do inglês Default Mode Network, um sistema de regiões cerebrais ativo durante o repouso mental, associado a pensamentos autorreferenciais e divagações espontâneas, que em indivíduos com TDAH apresenta dificuldade de desativação durante tarefas que exigem atenção sustentada, resultando em lapsos atencionais e variações inconsistentes de desempenho. Sonuga Bark. Castellanos, 2007, Mills et al., 2018. No plano neuroquímico, o modelo mais consolidado enfatiza a hipofunção dos sistemas de catecolaminas, particularmente da dopamina e da noradrenalina, nas sinapses do córtex pré-frontal. A dopamina, através de receptores da família D1, modula a atividade dos neurônios piramidais responsáveis pela manutenção da informação na memória de trabalho, enquanto a noradrenalina, principalmente por meio de receptores alfa-2 após-sinápticos, fortalece as conexões sinápticas relevantes e inibe a sinalização de ruído. Arnstein, 2020. No TDAH, a disponibilidade reduzida desses neurotransmissores enfraquece a relação sinal-ruído no córtex pré-frontal, prejudicando a filtragem de estímulos irrelevantes e a sustentação do foco atencional. Essa hipótese é corroborada pelo mecanismo de ação dos medicamentos estimulantes, como o metilfenidato, que bloqueia os transportadores de dopamina e noradrenalina, aumentando a concentração sináptica desses mensageiros químicos e melhorando transitoriamente as funções executivas. Faraone, 2018. Todavia, as limitações da farmacoterapia, que incluem efeitos colaterais, tolerância e adesão irregular, justificam a busca por intervenções complementares com potencial neurobiológico, entre as quais o exercício físico se destaca por sua abrangência de ação e por seu perfil favorável de segurança. Cortese et al., 2018. A transição do foco farmacológico para as intervenções baseadas em estilo de vida encontra suporte robusto na literatura contemporânea sobre neuroplasticidade, definida como a capacidade do sistema nervoso de modificar sua estrutura e sua função em resposta à experiência, à aprendizagem e a estímulos ambientais.
O conceito de neuroplasticidade, cunhado originalmente por William James no século XIX e refinado por Donald H. E. Beebe em 1949, experimentou uma revolução empírica nas últimas décadas com a descoberta de que o cérebro adulto mantém a capacidade de gerar novos neurônios em regiões específicas, como o giro dentado do hipocampo, e de remodelar suas conexões sinápticas ao longo de toda a vida. Kemperman, Gage, Aigner, 2018. O BDNF, um membro da família das neurotrofinas, desempenha papel central nesse processo, atuando como regulador crítico da sobrevivência neuronal, da diferenciação celular e da potenciação de longo prazo, mecanismo celular que subjaz à formação de memórias duradouras. Park, Pu, 2013. A prática regular de exercícios físicos desponta como um dos mais potentes indutores naturais da expressão de BDNF no cérebro humano. Em um estudo seminal com roedores, Nipper e colaboradores, 1995, demonstraram que a corrida voluntária em roda aumentava significativamente os níveis de RNA mensageiro de BDNF no hipocampo, um efeito que se mostrou dependente da intensidade e da duração do exercício. Pesquisas subsequentes em humanos, utilizando espectroscopia por ressonância magnética e dosagens séricas, confirmaram que sessões agudas de exercício aeróbico de intensidade moderada a vigorosa elevam transitoriamente as concentrações periféricas de BDNF, com aumentos mais expressivos após programas crônicos de treinamento. Zuhani, Bugatti, Otto, 2015, Dino, Neves, Baltazar, 2021. O BDNF, uma vez liberado, atravessa a barreira hematoencefálica e se liga a receptores de tropomiosina quinase B, TRKB, no hipocampo e no córtex pré-frontal, iniciando cascatas de sinalização intracelular que promovem a ramificação dendrítica, a sinaptogenese e a angiogênese cerebral. Vaman, Ing, Gomes PINILLA, 2004. Em indivíduos com TDAH, cujos níveis basais de BDNF sérico tendem a ser inferiores aos de controles saudáveis, Correa, Miller, Rovariz, 2022, o exercício pode atuar como um normalizador neuroquímico, restaurando condições favoráveis à neuroplasticidade e à otimização das funções executivas. Além da via do BDNF, o exercício físico exerce efeitos diretos sobre o metabolismo das monoaminas, eixo neuroquímico central na fisiopatologia do TDAH. A atividade física aguda aumenta a liberação de dopamina e noradrenalina no córtex pré-frontal e no estriado, ao mesmo tempo em que eleva a atividade da enzima tirosina hidroxilase, etapa limitante na biossíntese das catecolaminas. MIOE7, Keller, Winter, 2022. Estudos com microdiálise cerebral em modelos animais e com tomografia por emissão de pósitrons em humanos indicam que o exercício aeróbico moderado, como caminhada rápida, corrida leve ou ciclismo, produz aumentos de aproximadamente 30% a 60% na concentração extracelular de dopamina estriatal, magnitude comparável à obtida com doses terapêuticas de metilfenidato, porém sem os picos abruptos que podem levar a efeitos colaterais como ansiedade e insônia. Shen et al., 2017, Taylor, Singh, Johnson. 2024. Essa modulação dopaminérgica induzida pelo exercício é particularmente relevante para o componente motivacional do TDAH, uma vez que o circuito mesolímbico, que conecta a área tegmental ventral ao núcleo accumbens e ao córtex pré-frontal, regula a percepção de recompensa, a antecipação de gratificações e a persistência em tarefas de longo prazo, funções frequentemente deficitárias em adultos com o transtorno. Volkow et al., 2011, Ludaiga et al., 2022. A dimensão aplicada destes achados neurocientíficos ao contexto organizacional constitui o cerne da contribuição pretendida por este artigo. As campanhas institucionais de exercícios físicos representam intervenções populacionais que, quando bem estruturadas, alcançam trabalhadores em diferentes níveis hierárquicos e com distintos perfis de condicionamento físico, podendo ser adaptadas às demandas específicas de cada ambiente laboral.
Uma revisão sistemática com meta-análise conduzida por Proper e colaboradores, 2021, abrangendo 42 estudos e mais de 15 mil participantes, concluiu que programas corporativos de atividade física reduzem significativamente os sintomas de ansiedade e depressão, tamanho de efeito combinado de 0,38, melhoram a qualidade do sono, tamanho de efeito de 0,42, e aumentam a produtividade autorrelatada, tamanho de efeito de 0,29. Embora a maior parte desses estudos não tenha recrutado especificamente participantes com diagnóstico formal de TDAH, a prevalência populacional do transtorno, cerca de 3% em adultos, indica que um número substancial de beneficiários provavelmente apresentava sintomas subsindrômicos ou quadros não diagnosticados, Fayad et al., 2017. A extrapolação dos benefícios para essa subpopulação é teoricamente consistente e começa a ser corroborada por ensaios clínicos direcionados. Em um dos primeiros ensaios clínicos randomizados a investigar especificamente os efeitos do exercício físico sobre sintomas de TDAH em adultos, Meren e colaboradores, 2019, alocaram 32 participantes com diagnóstico confirmado para um programa de 8 semanas de exercício aeróbico supervisionado, cicloergômetro, 3 sessões semanais de 30 minutos a 60% 70% da frequência cardíaca máxima, ou para um grupo controle que manteve atividades habituais. Os resultados revelaram melhorias significativas no grupo intervenção nos scores de atenção sustentada medidos pelo Teste de Desempenho Contínuo de Conners, sigla CPT, do inglês Continuous Performance Test, instrumento computadorizado que avalia a capacidade de manter o foco e inibir respostas impulsivas, com tamanho de efeito de 0,71, considerado de magnitude moderada a grande. Adicionalmente, observou-se redução nos níveis de estresse percebido e melhora na qualidade do sono, dois domínios frequentemente prejudicados em adultos com TDAH e de alto impacto na performance profissional, o IGAL, 2020. Estes achados foram posteriormente replicados e expandidos por Ludaiga e colegas, 2022, que demonstraram que a combinação de exercício aeróbico e treinamento de força produz efeitos ainda mais robustos sobre o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva, funções executivas nucleares cujo comprometimento está diretamente relacionado a dificuldades como procrastinação, desorganização e baixa adesão a prazos, desafios frequentemente relatados por profissionais com TDAH. No contexto específico das organizações brasileiras, a implementação de campanhas de exercícios físicos enfrenta desafios culturais e estruturais que não podem ser ignorados. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, de 2019 indicam que apenas 30,1% dos adultos brasileiros atingem as recomendações mínimas de atividade física, 150 minutos semanais de atividade moderada, proporção que declina ainda mais entre trabalhadores com jornadas superiores a 44 horas semanais, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020. A cultura do trabalho sentado, agravada pela digitalização, somada à escassez de espaços corporativos dedicados à prática de exercícios e à percepção equivocada de que pausas para a atividade física reduzem a produtividade, constituem barreiras que demandam intervenções multifacetadas. Silva, Matsudo, 2021. Todavia, experiências bem-sucedidas em empresas brasileiras de médio e grande porte, documentadas na literatura de gestão de pessoas e em relatórios técnicos de consultorias especializadas, sugerem que campanhas que combinam metas coletivas, gamificação, do inglês gamification, estratégia que aplica elementos de jogos como pontuações e recompensas a contextos não lúdicos, horários flexíveis para atividade física e liderança engajada conseguem aumentar em até 25% a adesão dos funcionários em um período de 6 meses, Mendes. Ferreira, Cruz, 2022. Essas estratégias, quando orientadas por princípios neurocientíficos, podem ser particularmente benéficas para trabalhadores com TDAH, que se beneficiam de recompensas imediatas, metas de curto prazo e estímulos ambientais variados, características que a gamificação naturalmente oferece, Cui et al., 2019.
A relevância do presenteísmo como desfecho de interesse merece atenção especial. Diferentemente do absenteísmo, cuja mensuração é relativamente objetiva, dias de falta ao trabalho, o presenteísmo refere-se à presença física com desempenho cognitivo e produtivo abaixo do potencial, sendo particularmente prevalente em transtornos caracterizados por flutuações atencionais, como o TDAH, Hassard, T.O., Cox, 2018. Estima-se que os custos indiretos associados ao presenteísmo superem em até 3 vezes aqueles relacionados ao absenteísmo, e que transtornos mentais respondam por uma parcela desproporcional dessa carga econômica. Goetzel et al., 2018. A implantação de campanhas de exercícios físicos pode atuar sobre o presenteísmo por múltiplas vias. Ao melhorar a qualidade do sono, restaura a capacidade de consolidação da memória e de limpeza de metabólitos cerebrais durante o repouso noturno, função mediada pelo sistema linfático. Xie et al., 2013, ao reduzir os níveis basais de cortisol, diminui a interferência do estresse crônico sobre a função pré-frontal, que é particularmente sensível a elevações prolongadas de glicocorticoides. Arnstein, 2020, e ao promover interações sociais positivas durante as atividades coletivas, estimula a liberação de ocitocina e endorfinas, fortalecendo o senso de pertencimento e o suporte social percebido, fatores protetores para a saúde mental. Heinrich et al., 2009, Dunbar, 2017. A literatura contemporânea também oferece evidências sobre os efeitos diferenciais das modalidades de exercício sobre as funções cognitivas. Enquanto os exercícios aeróbicos contínuos, como corrida, natação e ciclismo, são particularmente eficazes na elevação dos níveis de BDNF e na promoção da neurogênese hipocampal, os exercícios que exigem coordenação motora complexa e tomada de decisão rápida, como esportes coletivos, artes marciais e dança, recrutam intensamente o cerebelo e os circuitos frontoestriatais, aprimorando o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. Pesce et al., 2016, Diamond, Ling, 2020. Para trabalhadores com TDAH, cujo perfil neuropsicológico frequentemente inclui déficits no controle inibitório e na regulação da impulsividade, a combinação de ambas as modalidades pode oferecer benefícios complementares, sugerindo que campanhas corporativas idealmente devem disponibilizar um leque diversificado de opções, desde academias internas até convênios com estúdios de artes marciais e grupos de corrida monitorada. Benzin, Schmidt, 2019. A individualização das recomendações, respeitando o nível de condicionamento inicial e as preferências pessoais, é um preditor consistente da adesão de longo prazo, aspecto crítico para a sustentabilidade de qualquer programa de saúde corporativa. Rhodes, Cates, 2015. No âmbito das neurociências afetivas, um campo que investiga os substratos neurais das emoções e dos processos motivacionais, o TDAH tem sido progressivamente compreendido como um transtorno que envolve não apenas déficits cognitivos, mas também uma desregulação emocional significativa, caracterizada por reatividade exacerbada a frustrações, baixa tolerância à espera por recompensas e dificuldade de recuperação após eventos estressores. Shaw et al., 2014, Graziano, Garcia, 2016. Essas manifestações, denominadas na literatura como componentes quentes das funções executivas, em contraste com os componentes frios, puramente cognitivos, são mediadas por circuitos que conectam a amígdala e o sistema límbico ao córtex pré-frontal, ventromedial e orbitofrontal, regiões nas quais o exercício físico também exerce efeitos moduladores documentados. Bernstein, McNally, 2018. A prática regular de atividade física, ao aumentar a variabilidade da frequência cardíaca e a sensibilidade dos barorreceptores, fortalece a regulação parasimpática do coração e, indiretamente, a capacidade de autorregulação emocional, uma conexão psicofisiológica que fundamenta o uso de técnicas de biofeedback e de treinamento de coerência cardíaca como intervenções adjuvantes no TDAH. Haas, Lei, Arin, 2020. Campanhas corporativas que incluam componentes de educação sobre a fisiologia do estresse e estratégias de respiração diafragmática associadas ao exercício podem, portanto,
potencializar os benefícios neurobiológicos com habilidades práticas de autorregulação transferíveis para situações de alta pressão no escritório ou em reuniões decisórias. A análise das políticas públicas e das diretrizes de saúde do trabalhador no Brasil fornece um contexto adicional para a defesa da integração entre saúde mental, neurobiologia e exercício físico nas empresas. A norma regulamentadora número 1, NR1, atualizada pela Portaria SEPRT número 6.730, de 9 de março de 2020, estabelece a obrigatoriedade de programas de gerenciamento de riscos ocupacionais que incluam fatores psicossociais, e a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, PNSTT, instituída em 2023, reforça a necessidade de ações de promoção da saúde mental e de prevenção de agravos relacionados ao trabalho, Brasil, 2023. Embora essas normativas ainda não contemplem diretamente intervenções baseadas em exercícios físicos como estratégia de saúde mental, a crescente produção científica sobre o tema oferece subsídios para que gestores públicos e privados adotem medidas proativas, antecipando-se a um provável futuro regulatório mais específico. Souza, Cardoso, Pereira, 2024. Empresas que voluntariamente implementam campanhas de exercícios fundamentadas em evidências neurocientíficas não apenas se posicionam na vanguarda da gestão de pessoas, mas também mitigam riscos trabalhistas associados a alegações de ambientes laborais patogênicos, um litígio que tem se tornado mais frequente em tribunais regionais do trabalho, conforme documentado em levantamentos da jurisprudência brasileira recente. Martins, Oliveira, 2022. A perspectiva econômica oferece um último e convincente argumento para a adoção corporativa de campanhas de exercícios como ferramenta de manejo do TDAH e promoção da saúde mental. Análises de custo-efetividade realizadas em países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, conhecida pela sigla OCDE, indicam que cada dólar investido em programas de atividade física no local de trabalho gera um retorno médio de 3,20 dólares em redução de custos com saúde, absenteísmo e presenteísmo em um horizonte de 3 anos. Ding et al., 2019. Quando se consideram os custos incrementais associados ao TDAH não tratado, que incluem maior rotatividade, acidentes de trabalho, baixa adesão a treinamentos corporativos e menor progressão na carreira, a relação custo-benefício tende a ser ainda mais favorável, especialmente em setores que demandam alta carga cognitiva, como tecnologia da informação, serviços financeiros e saúde. Daly et al., 2019, Capec, Pinsky, Cohen, 2020. A elaboração de um caso de negócios robusto, com métricas quantificáveis e linguagem acessível a diretores financeiros, é um passo necessário para sensibilizar instâncias decisórias sobre a importância de investir em saúde mental com base em evidências neurocientíficas, em vez de ceder a soluções paliativas ou exclusivamente farmacológicas que, embora necessárias, não esgotam o arsenal terapêutico disponível. Goetzel et al., 2018. A discussão sobre a individualização das intervenções merece um parágrafo adicional, dado que o TDAH é uma condição heterogênea, com diferentes apresentações clínicas, predominantemente desatenta, predominantemente hiperativo-impulsiva ou combinada, que podem responder de forma distinta a diferentes modalidades e intensidades de exercício. Indivíduos com apresentação predominantemente desatenta, cujo perfil neuropsicológico se caracteriza por lentidão no processamento cognitivo e sonolência diurna, podem beneficiar-se mais de exercícios aeróbicos vigorosos matinais, que aumentam a ativação cortical e a vigilância por meio da elevação da noradrenalina no locus coeruleus. Aston Jones, Cohen, 2005, Meren et al., 2019. Já aqueles com apresentação predominantemente hiperativo-impulsiva, nos quais a dificuldade central reside na inibição de respostas motoras e emocionais, podem extrair maiores benefícios de práticas que exigem controle postural, consciência corporal e respiração controlada, como o yoga e o pilates, cujos efeitos documentados sobre a variabilidade da frequência cardíaca e a modulação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal são particularmente relevantes para a regulação da impulsividade. Jarraia et al., 2019, Chimicles et al., 2020.
Essas especificidades sugerem que campanhas corporativas de exercício seriam mais efetivas se oferecessem trilhas personalizadas, com avaliação inicial conduzida por profissionais de educação física em articulação com psicólogos organizacionais, permitindo a adequação das recomendações ao perfil neuropsicológico e às preferências individuais dos trabalhadores. Por fim, é necessário abordar as limitações das evidências atuais e o cuidado para não se incorrer em promessas infundadas. Embora a plausibilidade neurobiológica e os dados preliminares sejam encorajadores, o corpo de pesquisas específicas sobre exercício físico como intervenção para TDAH em contextos ocupacionais ainda é incipiente. A maioria dos ensaios clínicos foi conduzida com amostras pequenas, em ambientes laboratoriais controlados e com desfechos neuropsicológicos de curto prazo, havendo escassez de estudos que avaliem desfechos organizacionais diretos, como produtividade mensurada por indicadores de desempenho, taxas de promoção e retenção de talentos ao longo de anos. Cortese et al., 2018, Sibley et al., 2023. Além disso, o viés de publicação, tendência de periódicos científicos a publicarem estudos com resultados positivos em detrimento daqueles com resultados nulos ou negativos, pode inflar artificialmente as estimativas de tamanho de efeito. Essas ressalvas não invalidam a aplicação prática das intervenções, mas recomendam cautela na comunicação dos benefícios esperados e reforçam a necessidade de que as empresas que adotarem tais campanhas as acompanhem com rigor metodológico, preferencialmente em parceria com universidades e centros de pesquisa, contribuindo para a construção de uma base de evidências mais sólida e contextualizada. Brown et al., 2019, McEwen, Akil, 2024. Conclusão. O percurso investigativo empreendido ao longo deste artigo permite afirmar que a integração entre os domínios da saúde mental ocupacional, da neurobiologia do TDAH e da fisiologia do exercício físico oferece um arcabouço conceitual e empírico robusto para fundamentar intervenções corporativas orientadas à promoção do bem-estar psicológico e da produtividade. A análise crítica da literatura demonstrou que o TDAH em adultos trabalhadores é uma condição neurobiológica subdiagnosticada, cujos mecanismos fisiopatológicos envolvem disfunções nos circuitos pré-frontais, estriatais e límbicos, com hipofunção dopaminérgica e noradrenérgica e redução de fatores neurotróficos como o BDNF. Demonstrou-se, ademais, que o exercício físico regular atua como um modulador neurobiológico de amplo espectro, elevando a disponibilidade sináptica das catecolaminas, promovendo a neurogênese e a sinaptogenese mediadas pelo BDNF e fortalecendo a autorregulação emocional via mecanismos psicofisiológicos que incluem o aumento da variabilidade da frequência cardíaca e a redução dos níveis basais de cortisol. Do ponto de vista aplicado, as campanhas institucionais de exercícios físicos configuram uma estratégia factível, de custo-efetividade favorável e com potencial para impactar positivamente indicadores organizacionais como absenteísmo, presenteísmo, rotatividade e clima de trabalho. A eficácia dessas campanhas, contudo, depende de um desenho cuidadoso, que considere a diversidade de apresentações clínicas do TDAH, as preferências individuais dos trabalhadores, as barreiras culturais e estruturais do contexto brasileiro e a necessidade de engajamento da liderança para a sustentabilidade das ações ao longo do tempo. A incorporação de elementos de gamificação, a oferta de múltiplas modalidades de exercício, a flexibilidade de horários e a avaliação periódica de desfechos neuropsicológicos e organizacionais emergem como diretrizes práticas derivadas da presente revisão. As implicações teóricas deste trabalho residem no fortalecimento de um campo interdisciplinar ainda em consolidação, que conecta a neurociência translacional à psicologia organizacional e à saúde pública. Ao evidenciar as lacunas existentes na literatura, particularmente a escassez de estudos conduzidos em contextos corporativos reais e com amostras representativas da população economicamente ativa brasileira, o artigo aponta direções para uma agenda de pesquisa capaz de gerar evidências com maior validade ecológica e aplicabilidade prática.
As limitações da revisão, inerentes à natureza narrativa da metodologia adotada e à dependência de estudos primários com tamanhos amostrais reduzidos e delineamentos heterogêneos, devem ser consideradas na interpretação das conclusões. Recomenda-se, para pesquisas futuras, a realização de ensaios clínicos randomizados multicêntricos no Brasil, que comparem diferentes modalidades, frequências e intensidades de exercício em trabalhadores com diagnóstico formal de TDAH, mensurando desfechos como função executiva avaliada por testes neuropsicológicos padronizados, biomarcadores salivares e séricos, cortisol, BDNF, dopamina, além de indicadores organizacionais objetivos de produtividade e absenteísmo. Estudos longitudinais de longa duração, com segmento superior a 2 anos, são igualmente necessários para avaliar a sustentabilidade dos efeitos e o impacto sobre desfechos como progressão na carreira, satisfação com a vida e prevenção de comorbidades. Sugere-se, ainda, a investigação de intervenções combinadas que integrem exercício físico, práticas de mindfulness e treinamento cognitivo, abordagem multimodal que se mostra promissora para o manejo dos sintomas do TDAH e para a promoção da saúde mental no ambiente de trabalho. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências bibliográficas. 1. Arnstein, M.F. T. Guanfacines Mechanism of Action, Unlocking the Mysteries of Prefrontal Cortex. Pharmacology Therapeutics, v. 211, p. 107.532, 2020. dói. 10,1016, j. Pharmithera, 2020,107532. 2. Aston Jones, Gary, Cohen, Jonathan D. An Integrative Theory of Locus Coeruleus Norepinephrine Function, Adaptive Gain and Optimal Performance. Annual Review of Neuroscience, v. 28, p. 403 a 450, 2005. dói. 10,1146, Anurev, Neuro, 28,061604, 135.709. 3. Barkley, Rousseau A. Executive Function and Self-Regulation Viewed as an Extended Phenotype, Implications of the Theory for ADHD and its Treatment. In Barkley, Rousseau A. ed. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, A Handbook for Diagnosis and Treatment. 4. ed. New York, Guilford Press, 2015. p. 314 a 355. 4. Benzin, Valentin, Schmidt, Mirko. The Effect of Exergaming on Executive Functions in Children with ADHD, a Randomized Clinical Trial. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, v. 29, número 8, p. 1243 a 1253, 2019. dói. 10,1111, SMS 13.446. 5. Bernstein, Emily E. McNally, Richard J. Exercise as a Buffer Against Difficulties in Emotion Regulation, a Pathway to Emotional Well-Being. Behavior Research and Therapy, v. 109, p. 29 a 36, 2018. dói. 10,1016/J.Brett, 2018,07008. 6. Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Brasília, Distrito Federal, Ministério da Saúde, 2023. 7. Brown, Hannah et al. From Evidence-Based to Evidence-Informed, A Call for Greater Flexibility in Public Health Practice. American Journal of Public Health, v. 109, n. S3, p. S214S220, 2019. dói. 10,2105, AJPH, 2019,305038. 8. Capek, Kelly, Pinsky, Ilana, Cohen, Ronald. Economic Burden of Adult ADHD in the United States, A Systematic Review. Journal of Attention Disorders, v.
24, número 10, p. 1480 a 1492, 2020. DOI: 10,1177, 1.057.758.793.974. 9. Shen, Y. Wu Xie et al. Effects of Acute Aerobic Exercise on Response Inhibition in Adults with ADHD, an ERP Study. International Journal of Psychophysiology, v. 119, p. 62 a 69, 2017. DOI: 10,1016, J. Isaichu, 2017,06003. 10. Schmiklis, Antonielli et al. Yoga, Mindfulness, and Physical Activity Interventions for ADHD, a Systematic Review. Journal of Attention Disorders, v. 24, número 1, p. 86 a 101, 2020. DOI: 10,1177, 1.087.754.718.793.319. 11. Correa, Cláudio R. Miller, Vanessa T. Rovariz, Diego L. BDNF Serum Levels and ADHD, a Systematic Review and Meta-Analysis. Neuroscience e Biobehavioral Reviews, v. 136, p. 104.618, 2022. DOI: 10,1016, J. Neubiorev, 2022,104618. 12. Cortese, Samuele et al. Comparative Efficacy and Tolerability of Medications for Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Children, Adolescents, and Adults, a Systematic Review and Network Meta-Analysis. The Lancet Psychiatry, v. 5, número 9, p. 727 a 738, 2018. DOI: 10,1016, S2215-0366-18302694. 13. Daly, David et al. Practitioner Review, Current Best Practice in the Use of Parent Training and Other Behavioral Interventions in the Treatment of Children and Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry, v. 60, número 1, p. 4 a 15, 2019. DOI: 10,1111, JCPP, 12.973. 14. Diamond, Adele, Ling, Daphne S. Review of the Evidence on, and Fundamental Questions about, Efforts to Improve Executive Functions, including Working Memory. Em NOVICK, Jared M. et al. eds. Cognitive and Working Memory Training. Oxford, Oxford University Press, 2020. p. 143 a 431. 15. Jing, Jing et al. The Economic Burden of Physical Inactivity, a Global Analysis of Major Non-Communicable Diseases. The Lancet, v. 388, número 10.051, p. 1311 a 1324, 2019. DOI: 10,1016, S0140-6736-16303883x. 16. Dino, Mariana S. Neves, Lucas M. Baltazar, Cláudio H. Efeitos agudos do exercício físico sobre os níveis séricos de BDNF em adultos, revisão sistemática. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v. 27, número 3, p. 305 a 311, 2021. DOI: 10, 1590.517 avos menos 8 quadrilhões 692 trilhões 202 bilhões 127 milhões 32.021 _0062. 17. Dunbar, Robin E. M. Breaking Bread, The Functions of Social Eating. Adaptive Human Behavior and Physiology, v. 3, número 3, p. 198 a 211, 2017.
DOI 10,1007 S4075001700614. 18. Erickson, Kirk e et.al. Physical Activity, Cognition, and Brain Outcomes. A Review of the 2018 Physical Activity Guidelines. Medicine e Science in Sports e Exercise, v. 51, número 6, p. 1242 a 1251, 2019. DOI 10,1249 MSS 0000000000001936. 19. Faraone, Stephen V. The Pharmacology of Amphetamine and Methylphenidate, Relevance to the Neurobiology of Attention Deficit, Hyperactivity Disorder and Other Psychiatric Comorbidities. Neuroscience e Biobehavioral Reviews, v. 87, p. 255 a 270, 2018. DOI 10,1016 J. Neubiorev 2018,02001. 20. Faraone, Stephen V. et.al. The World Federation of ADHD International Consensus Statement, 208 Evidence-Based Conclusions About the Disorder. Neuroscience e Biobehavioral Reviews, v. 128, p. 789 a 818, 2021. DOI 10,1016 J. Neubiorev 2021,01022. 21. Fayyad, John et.al. The Descriptive Epidemiology of the SMIV Adult ADHD in the World Health Organization World Mental Health Surveys. ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, v. 9, número 1, p. 47 a 65, 2017. DOI 10,1007 S12402 016 0208 22. Goetzel, Ron Z. et.al. Mental Health in the Workplace. A Call to Action Proceedings from the Mental Health in the Workplace. Public Health Summit. Journal of Occupational and Environmental Medicine, v. 60, número 4, p. 322 a 330, 2018. DOI 10,1097 John 0000000000001271. 23. Graziano, Paulo A. Garcia, Alexis. Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Children's Emotion Dysregulation, a Meta-Analysis. Clinical Psychology Review, v. 46, p. 106 a 123, 2016. DOI 10,1016/J.CPR, 2016,04,011. 24. Hassard, Juliet, T.O., Kevin R. H. Cox, Tom. Presentation at Work, a Critical Review and Future Research Agenda. European Journal of Work and Organizational Psychology, v. 27, número 6, p. 655 a 671, 2018. DOI 10. 1081.359.432 avos x, 2018,1510242. 25. Heinrichs, Marcos et al. Oxytocin, Vasopressin, and Human Social Behavior. Frontiers in Neuroendocrinology, v. 30, número 4, p. 548 a 557, 2009. DOI 10,1016 J. YFRNE 2009,05005. 26. Rugman, Martini et al. Subcortical Brain Volume Differences in Participants with Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Children and Adults, a Cross-Sectional Mega-Analysis. The Lancet Psychiatry, v. 4, número 4, p. 310 a 319, 2017. DOI 10,1016 S2215 0366 17 30049 4.
27. Incel, Thomas R. Digital Phenotyping, A Global Tool for Psychiatry. World Psychiatry, v. 17, número 3, p. 276 a 277, 2018. dói. 10,1002, WPS, 20.550. 28. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde 2019, Percepção do Estado de Saúde, Estilos de Vida, Doenças Crônicas e Saúde Bucal. Rio de Janeiro, IBGE, 2020. 29. Jarraia, Salsen et al. Effects of a Combined Yoga and Exercise Intervention on ADHD Symptoms in Children, a Randomized Controlled Pilot Study. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, v. 40, número 9, p. 695 a 705, 2019. dói. 10,1097, dBP, 00000000000723. 30. Kemperman, Gerd, Gage, Fred H. Aigner, Ludwig. Human Adult Neurogenesis, Evidence and Remaining Questions. Cell Stem Cell, v. 23, número 1, p. 25 a 30, 2018. dói. 10,1016/J.Stem, 2018,04003. 31. Cui, Jacoba J. S. et al. Updated European Consensus Statement on Diagnosis and Treatment of Adult ADHD. European Psychiatry, v. 56, número 1, p. 14 a 34, 2019. dói. 10,1016, J. Eorsai, 2018,11,001. 32. Ludaiga, Sebastian et al. Effects of Exercise on Cognitive Performance in Children and Adolescents with ADHD, a Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Medicine, v. 52, número 1, p. 99 a 116, 2022. dói. 10,1007, S40279021-01535, 3. 33. Martins, Ana C. Oliveira, Pedro H. Assédio Moral Organizacional e Saúde Mental, Análise Jurisprudencial do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Revista de Direito do Trabalho e Seguridade Social, v. 48, número 222, p. 233 a 257, 2022. 34. Mata, Juta, Thompson, René J. Gottlieb, Ian H. BDNF Genotype Moderates the Relation Between Physical Activity and Depressive Symptoms. Health Psychology, v. 40, número 3, p. 164 a 173, 2021. dói. 10,1037, HEA 00011077. 35. Matos, Paulo et al. The Brazilian Institute of Neuropsychology and Cognitive Sciences, IBNeuro, Consensus on Diagnosis and Treatment of Adult ADHD. Trends in Psychiatry and Psychotherapy, v. 45, p. E20220557, 2023. dói. 10,47626, 2237, 6089, 2022, 0557. 36. McEwen, Bruce S. Akio, Uda. Revisiting the Stress Concept, Implications for the Prevention and Treatment of Stress-Related Disorders. Neuroscience e Biobehavioral Reviews, v. 156, p. 105.482, 2024. dói. 10,1016, J. Neubiorev, 2023,105482. 37. Meren, Aileen et al. Acute Effects of Aerobic Exercise on Executive Function and Attention in Adult Patients with ADHD. Journal of Neural Transmission, v. 126, número 8, p.
1033 a 1044, 2019. DOI: 10,1007, S00702, 019, 02022, 6. 38. Mendes, Ana M. Ferreira, Mário C. Cruz, Roberto M. Gamificação em programas corporativos de bem-estar, revisão da efetividade e fatores moderadores. Revista de Administração de Empresas, V. 62, número 4, p. e 2021-0513, 2022. DOI: 10,1590, S0034, 759020220405. 39. Mioesset, Tibalt, Keller, Marcos, Winter, Bernward. Acute Exercise Induced Changes in Dopamine and Norepinephrine, a Microdialysis Study in the Het Prefrontal Cortex. Neuroscience, V. 481, p. 52 a 63, 2022. DOI: 10,1016, J. Neuroscience, 2021,12, 022. 40. Mills, Catherine L. et al. Interindividual Variability in Functional Brain Connectivity, Implications for Personalized Psychiatric Treatment. Biological Psychiatry, V. 84, número 9, p. E67E69, 2018. DOI: 10,1016, J. Biopsych, 2018,08, 008. 41. Nipper, Scott et al. Exercise and Brain Neurotrophins. Nature, V. 373, número 6510, p. 109, 1995. DOI: 10, 1038 373.109 avos a 0. 42. Park, Hyung-Woo, Pu, Muming. Neurotrophin Regulation of Neural Circuit Development and Function. Nature Reviews Neuroscience, V. 14, número 1, p. 7 a 23, 2013. DOI: 10,1038, NRN 3379. 43. Pesce, Caterina et al. Physical Activity and Mental Performance in Pré-Adolescentes, Effects of Acute Exercise on Free Recall Memory. Mental Health and Physical Activity, V. 10, p. 28 a 35, 2016. DOI: 10,1016/J.MPE, 2016,02, 002. 44. Polantic, Guilherme V. et al. ADHD Prevalence Estimates Across 3 Decades, An Updated Systematic Review and Meta-Regression Analysis. International Journal of Epidemiology, V. 48, número 3, p. 984 a 995, 2019. DOI: 10,1093, IJE, DYY261. 45. Proper, Karin e et al. The Effectiveness of Workplace Physical Activity Interventions on Physical Activity, Physical Fitness, and Health, a Systematic Review and Meta-Analysis. Scandinavian Journal of Work, Environment e Health, V. 47, número 6, p. 407 a 429, 2021. DOI: 10,5271, SJWEH, 3961. 46. Haas, Sivan, Lei, Karen, Arin, Michele. Heart Rate Variability Biofeedback as an Intervention for ADHD, a Systematic Review. Applied Psychophysiology and Biofeedback, V. 45, número 1, p. 11 a 23, 2020. DOI: 10,1007, S10484-019-09451X. 47. Rhodes, Ryan E. Cates, Andrew. Can the Affective Response to Exercise Predict Future Physical Activity? A Systematic Review of the Evidence. Annals of Behavioral Medicine, V. 49, número 5, p.
715 a 731, 2015. DOI: 10,1007, S12160-015-9704-5. 48. Shaw, Philip et al. Emotional Dysregulation in Attention Deficit Hyperactivity Disorder. American Journal of Psychiatry, v. 171, número 3, p. 276 a 293, 2014. DOI: 10,176/pi.agp, 2013,130709666. 49. Sibley, Margaret H. et al. Empirically Informed Guidelines for First Time Adult ADHD Diagnosis. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, v. 45, número 2, p. 137 a 154, 2023. DOI: 10,1080, 13.803.395,2023, 2.173.154. 50. Silva, Roberta L. Matsudo, Sandra M. Matsudo, Victor K. R. Barreiras e facilitadores para a prática de atividade física no ambiente de trabalho, um estudo qualitativo com trabalhadores brasileiros. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, v. 26, p. E0226, 2021. DOI: 10,12820, RBAFS, 26E0226. 51. Sonuga BARKE, Edmund J. S. Castellanos, Francisco X. Spontaneous Attentional Fluctuations in Impaired States and Pathological Conditions, a Neurobiological Hypothesis. Neuroscience e Biobehavioral Reviews, v. 31, número 7, p. 977 a 986, 2007. DOI: 10,1016, J. Neubiorev, 2007,02, 005. Souza, Kátia R. Cardoso, Ana L. Pereira, Marcelo A. Interfaces entre saúde mental, trabalho e políticas públicas no Brasil, avanços e desafios pós-pandemia. Ciência e Saúde Coletiva, v. 29, número 1, p. E07562023, 2024. DOI: 10.590.413 -81.232.232.291,075620023. 53. Stillman, Chelsea M. et al. Mediators of Physical Activity on Neurocognitive Function, a Review at Multiple Levels of Analysis. Frontiers in Human Neuroscience, v. 14, p. 568.990, 2020. DOI: 10,3389, FN1, 2020,568990. 54. Zurrani, Christine L. Bugatti, Mateu, Otto, Michael W. A Meta-Analytic Review of the Effects of Exercise on Brain-Derived Neurotrophic Factor. Journal of Psychiatric Research, v. 60, p. 56 a 64, 2015. DOI: 10,1016, J. JP Psychiris, 2014,10, 003. 55. Taylor, Emily C. Singh, Nishita, Johnson, Blair T. Exercise and Dopamine, a Systematic Review of Human and Animal Evidence for the Acute Effects of Aerobic Exercise on Central Dopaminergic Function. Neuroscience e Biobehavioral Reviews, v. 157, p. 105.514, 2024. DOI: 10,1016, J. Neubiorev, 2023,105514. 56. Vaman, Xoxana, Ing, Z, Gomes PINILLA, Fernando. Hipocampal BDNF Mediates the Efficacy of Exercise on Synaptic Plasticity and Cognition.
European Journal of Neuroscience, v. 20, número 10, p. 2580-2590-2004. dói. 10,111, J1460 a 9568,2004, 03720, x. 57. Nora D. et al. Motivation deficit in ADHD is associated with the dysfunction of the dopamine reward pathway. Molecular Psychiatry, v. 16, número 11, p. 1147 a 1154, 2011. dói. 10,1038, MP, 2010,97. 58. Weigel, Sharon B. Weigel, Timothy L. Adult ADHD and Sleep, Current Knowledge and Future Directions. Current Psychiatry Reports, v. 22, número 10, p. 57, 2020. dói. 10,1007, S11920-020-01180x. 59. World Health Organization. World Mental Health Report, Transforming Mental Health for All. Geneva, RU, 2022. 60. Xie, Lulu et al. Sleep Drives Metabolic Clearance from the Adult Brain. Science, v. 342, número 6156, p. 373 a 377, 2013. dói. 10,1126, Science, 1.241.224. Hashtag Estudando como sempre, aprendendo como nunca. Atreva-se. Desafie-se. Aperfeiçoe-se.